hoje tirando as dúvidas sobre a vacinação no Rio Grande do Norte, a logística de vacinação. Sabe aquelas dúvidas que surgiram desde o final de semana até hoje? Por que estava sendo estocado, que o governo está estocando, que o governo não está aplicando as vacinas em todo mundo, não está distribuindo para os municípios, que a vacinação aqui está atrasada em relação a outros estados. Então, nós resolvemos convidar a coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, que faz parte, obviamente, do governo do estado, Kelly Maia, está aqui conversando sobre este assunto com a gente. Para você participar, mandar sua pergunta, todas as nossas redes sociais estão aqui disponíveis para você aproveitar o programa de hoje. Já estamos no último bloco e esta é a sua chance. Carol, vamos falar sobre o pronunciamento ontem do presidente da República, Jair Bolsonaro, em meio aí à pressão, não só de um lado, mas pressões de todos os lados. O presidente da República utilizou ontem, esse pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para falar que agora, a partir de agora, a meta é vacinar todos os brasileiros até o fim do ano, com garantias aí de 500 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19. Mudou o tom porque em alguns meses atrás o presidente dizia até que não ia tomar vacina, fazia chacota da Coronavac, chamava de vacina. E ontem, depois do Brasil ultrapassar a marca de 3 mil mortos em 24 horas, mudou o tom. Inclusive se solidarizou com familiares de pessoas que perderam a vida por causa da Covid-19. Então a gente vai acompanhar um trecho aí dessa fala do presidente da República. Boa noite. Estamos no momento de uma nova variante do coronavírus, que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros. Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes desafios, o vírus e o desemprego. E em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. Quero destacar que hoje somos o 5º país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia. Em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade Oxford para a produção, na Fiocruz, de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca. E liberamos, em agosto, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o consórcio Covax Facility para a produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os estados. Em dezembro, liberamos mais 20 bilhões de reais, o que possibilitou a aquisição da Coronavac, através do acordo com o Instituto Butantan. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito. Hoje somos produtores de vacina em território nacional. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima necessária. Em poucos meses seremos autossuficientes na produção de vacinas. Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença, mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros todos os anos, independentemente das variantes que possam surgir. Neste mês, intercedi pessoalmente junto à fabricante Pfizer para a antecipação de 100 milhões de doses, que serão entregues até setembro de 21. E também com a Janssen, garantindo 38 milhões de doses para este ano. Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. Essa é a missão e vamos cumpri-la. Deus abençoe o nosso Brasil. Em pronunciamento histórico. Esse pronunciamento, Vanúvio, é interessante. Hoje,
está completando um ano daquele primeiro pronunciamento que foi feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ali no começo da pandemia, aquele famoso pronunciamento em que ele disse que não ia durar muito tempo a pandemia e que ele, por exemplo, que tinha um histórico de atleta, se fosse infectado, seria somente uma gripezinha ou um resfriadinho. Hoje está completando um ano, por coincidência, logo depois deste pronunciamento de ontem, com o texto pronto, com tudo organizadinho, realmente bem diferente do presidente Jair Bolsonaro das entrevistas, né, e dos seus pronunciamentos informais, mas aí trazendo informação importante de vacinas, finalmente, vacina em quantidade para o país e para os brasileiros. Que todas essas promessas sejam realmente cumpridas e que até o final do ano a gente tenha aí realmente vacina para uma boa parte da população ser vacinada. Que continue desta forma, que se cumpra o que pronunciou o presidente Jair Bolsonaro. Vonúvio. Pois é, Carol, a gente vê este tom diferente do presidente. Hoje eu assisti boa parte da entrevista coletiva do novo ministro da Saúde, o Queiroga. Ele também estava seguro de suas palavras, ele muito ciente da sua responsabilidade, falou no processo aí de acelerar a imunização dos brasileiros. 1 milhão de doses aplicadas por dia é a meta. E a gente espera que isso realmente possa acontecer. Falou ainda da criação de uma Secretaria Nacional de Combate à Pandemia, né, que deverá funcionar 24 horas. E o presidente, segundo o novo ministro, deu carta branca para que ele pudesse colocar ali os seus auxiliares de escolha própria e não ali através de uma permissão do presidente da República. Então, Carol, a gente observa, né, que as pressões políticas estão rendendo e a gente espera que realmente esse processo de vacinação possa acontecer de forma mais célere, inclusive aos finais de semana. Exatamente, Vonúvio. Voltando aqui à nossa conversa com Kelly Maia. Kelly, até agora ainda não existe perspectiva, mesmo com essa mudança de comportamento do governo federal, perspectiva de cronograma de vacinação? Então, a ideia é que agora, né, com um grupo mais técnico no Ministério da Saúde, que nós consigamos aí avançar para a formação ou a introdução desse cronograma com o calendário. É importante reafirmar que o calendário nacional de vacinação, ele está aí para o SUS como um grande legado, uma grande ferramenta de construção e de prevenção e de diminuição das doenças, em especial das doenças da infância. Nós temos aí nesse calendário 10 vacinas, né, que são vacinas que anualmente se tem campanha e que as campanhas elas acontecem de forma célere. Vocês devem lembrar que a campanha de vacinação, por exemplo, da gripe, nós temos ali 15 dias de campanha com um dia que é o dia D, né? E conseguimos aí atingir normalmente 80%, 85% do que se é preconizado para ser atingido enquanto público prioritário. De fato, para que a gente consiga avançar com a campanha para a Covid, que eu acho que é tudo que todos queremos, nós precisamos de imunizante. É muito difícil quando a gente tem que fazer a gestão de algo que não existe, né? Então, até para que nós consigamos distribuir de forma equânime para todos os municípios, percebendo e compreendendo os estratos populacionais, isso é bem mais complexo quando se tem um número muito pequeno de imunizantes. As últimas remessas, elas têm, de fato, chegado de forma mais robusta, né? Mais de 60 mil, mais de 50 mil, mas ainda é um número muito pequeno. A gente tem de grupo prioritário elencado para essa vacinação aqui no nosso estado, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas. Então, a gente precisa realmente avançar muito para que a gente consiga imunizar essas pessoas. E aí já existem outros públicos que, a princípio, não seriam prioritários, mas que nesse momento todo mundo quer vacina, né? As pessoas estão clamando por vacina. Para vocês terem uma ideia, nas campanhas anteriores da gripe, da influenza, nós não tínhamos tanta aceitação, em especial dos idosos. Hoje os idosos estão querendo ir nas unidades
para que, de fato, sejam imunizados, né? Eles percebem e compreendem a gravidade da doença, da pandemia e da grande crise sanitária que se instalou no nosso país. Hoje nós somos o epicentro, as pessoas estão com medo de vir até o nosso país. Então, em especial para um estado como o nosso, que vive muito do turismo, é fundamental que nós consigamos avançar. E pensando nisso, inclusive a governadora, ela fez está em possível compra, né, da vacina da Sputnik, junto com os outros governadores do Nordeste, para que a gente consiga aí, inclusive, trazer mais de 1 milhão de doses para o nosso estado e aí sim a gente conseguir ampliar para toda a população, porque a gente sabe que para que, de fato, a gente garanta a diminuição da circulação efetiva da doença, nós precisamos imunizar 75% da população que está apta a ser imunizada, porque aí a gente precisa tirar as crianças, né, e os adolescentes, porque as pessoas menores de 18 anos não tiveram testes para essa vacinação, e as mulheres gestantes ainda se tem alguns critérios para que elas consigam aí ser imunizadas. Mas a gente precisa avançar muito para que a gente consiga efetivamente voltar ao normal. A gente precisa fazer com que o comércio volte, com que o turismo volte a funcionar. A gente tem ciência da questão econômica, mas nesse momento o que precisa ser priorizado é a vida. E para que a gente consiga avançar nesse sentido, a única forma de estarmos nos prevenindo, além do distanciamento, é a vacinação em massa. Os municípios atendem às recomendações da CESAP quanto ao envio, né, das informações das vacinas que acontecem nos municípios do estado. Como é que está esse processo? Então, o estado, de forma pioneira, ele fez o RN Mais Vacina, né, que é um site onde nós temos aí link direto com o Ministério da Saúde, com o PNI, né, e esse site nos garante uma maior transparência, inclusive para que a gente possa ver se de fato as pessoas que estão sendo imunizadas são aquelas pessoas que estão no público prioritário. De modo geral, os municípios têm atendido muito bem, têm dado uma resposta muito positiva com relação a isso. Os municípios maiores, eles ainda têm um pouco mais de dificuldade por questões de pessoal mesmo. Infelizmente, eles estão fazendo em planilhas ainda, né, de papel, para no momento posterior estar passando aí para o sistema e isso causa um delay na informação. Mas, de modo geral, nós temos tido aí grandes avanços com esse sistema, que inclusive vai ser o mesmo sistema muito provavelmente utilizado para outras campanhas, porque está dando muito certo. É um sistema que tem nos mostrado boas respostas, em especial tem nos mostrado a transparência. E cada vez mais ele está passando por atualizações. Agora a gente vai ter um ranking dos municípios, os municípios que mais conseguem vacinar em tempo oportuno e estar informando ao sistema. Então eles vão estar lá, né? Aqueles municípios que mais estão tendo dificuldades também vão estar lá. Então isso gera aí uma concorrência um pouco saudável para que a gente consiga, inclusive, avançar e estimular os municípios a estarem mais céleres nesse processo. Nós temos aqui João Paulo Marques dizendo como é que as pessoas querem que volte tudo ao normal com essa situação. Fico pensando o que passa na cabeça dessa gente que vai ali para aquelas lojas que estão com portas entreabertas, marca trágica de 3.000 mortes, número muito maior do que a tragédia do 11 de setembro, que foram 2.900. É triste, revoltante, lamentável essa situação. A gente tem aqui a participação da Aline, também com opinião parecida. Pessoas do ramo empresarial defendem a reabertura, dizem não ao lockdown, mas eles descumprem o decreto. Isso é algo revoltante. A gente tem aqui o Lucas Antônio Júnior. Ele diz assim, para mim o povo está doido, viu, Vonúvio? A pessoa abrir comércio com decreto e o pior, a pessoa ir participar disso. O Lucas Antônio quer saber da entrevistada para avançar nas vacinas, por que não faz como São Paulo, que já usou todo o estoque, não guardou para a segunda dose? Isso já foi explicado aqui, viu, Lucas? Foi uma orientação inicial que existiu por parte do governo federal e mudou agora. A orientação é usar tudo e já foi, inclusive, enviada. A Kelly já explicou para a gente. Eu vou acelerar aqui, porque a gente não tem mais quase tempo para participações. Jane Azevedo, minha querida, desejo muita força, muita luz para você. Obrigada pela audiência. Temos aqui a pergunta que eu já tinha reservado, viu, Vonus? Mas a pessoa sumiu aqui com a pergunta. Rosinete Costa está aqui dizendo, parabenizando pela logística de distribuição, viva o SUS. O Neto quer saber,
Cadê as vacinas compradas pelo Estado? Já tem previsão de quando chegam? Quantas doses foram adquiridas? Já foi falado, Kelly. 30 segundinhos só para explicar novamente para o Neto. Então, as vacinas, elas já foi feito esse contrato a partir do consórcio Nordeste, os governadores do Nordeste, eles se juntaram aí para efetivar essa compra. A princípio tinha sido apresentada para o antigo ministro da Saúde, o Pazuello, ele tinha concordado com a compra, né, porque iria partir a princípio dos estados e posteriormente o Ministério da Saúde iria reembolsar os estados, já que é competência do governo federal essa compra, mas com a troca de ministro, nós vamos ter que retomar essa discussão, mas o contrato ele já está avançado. A ideia é que ainda no mês de maio ou junho a gente consiga estar recebendo essas doses. Tá certo, Kelly. Muito obrigada pela participação no programa de hoje. Kelly Maia, coordenadora de Vigilância em Saúde da CESAP. Muito obrigado pela disponibilidade, Kelly. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Senhor Fernando, não deu para fazer aqui a sua pergunta. Boa noite. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Uma boa noite e até lá.